Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Ramandatinum. Vamos agora com a nova análise do episódio 3 de Falcão e o Soldado Invernal. E alerta de spoilers, se você ainda não assistiu Falcão e o Soldado Invernal episódio 3, vai lá assistir e depois volta aqui para conferir conosco o que você não conseguiu ver. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e para as pessoas que gostam das séries da Marvel e dos filmes da Marvel, pois estaremos sempre fazendo mais conteúdo da Marvel aqui para vocês. Então não deixe de se inscrever no canal para saber mais dos nossos conteúdos. E esse com certeza foi o episódio mais temático que tivemos até agora na série, dentro do tema que esperávamos que essa série fosse, que é o tema de espionagem, politicagem. E logo no início do episódio nós fomos apresentados ao Barão Zemo, que vimos lá no Capitão América Guerra Civil. E assim ele logo testa aquelas palavrinhas de controle que ele usou em Guerra Civil, mas que agora sabemos que não funcionam mais no Bucky. Mas é muito interessante vermos a forma como eles trabalharam a fuga do Barão Zemo da prisão. O Bucky é o arquiteto de toda a fuga e ele vai trabalhando isso para tratando melhor com o Sam, da forma com que ele aceite melhor o que ele fez, enquanto eles esperam Zemo vir e vão intercalando cenas da fuga, mostrando que Zemo realmente é um cara capaz, que ele fez lá em Guerra Civil e que ele vai fazer durante a série. E aí vemos que aquilo ali é uma espécie de esconderijo do Zemo, onde ele guardou carros, onde ele guardou armamentos, onde ele guardou a máscara dele. Assim, falando seriamente, não tem uma necessidade real de estar ali. Ele não precisa daquela máscara, ela não dá poderes para ele. Mas quando ele bota, fica muito estiloso, ficou muito legal. Lembra muito o Barão Zemo dos quadrinhos. Talvez seja a coisa que mais lembra quadrinhos no episódio todinho. Zemo é necessário para eles, pois eles não sabem onde procurar. Isso fica bem claro com o próprio novo Capitão América, John Walker, que ele está totalmente perdido, não sabe o que fazer para encontrar os apátridas. E Zemo, nesse caso, é fundamental para Sam e Bucky conseguirem capturá-los. E o primeiro lugar que eles vão é Madripoor. Na série, Madripoor é uma nação insular próximo ali da Indonésia e Singapura. Tem fama de acolher piratas e criminosos desde o século XIX. Uma espécie de principado. Já nos quadrinhos ele é nos apresentado lá no Novos Mutantes de Chris Claremont em 1985. Mas fica famoso mesmo com as histórias de Wolverine, que em uma época estava morando em Madripoor, tinha um bar, o Bar do Caolho, e era uma espécie de mafioso local. Eram as histórias muito legais porque elas tinham esse lance meio mafioso, meio espionagem. Nós temos lá também como um dos retudos dos X-Men, e aí já vai começando as teorias. Eu tenho certeza que a internet vai pipocar de teorias de que é assim que a Marvel vai apresentar os X-Men, o Tentáculo, né, e etc e tal. Mas dificilmente eles vão fazer isso. Tinham uma oportunidade de ouro de fazer isso em WandaVision e não fizeram, mas a Marvel tende a simplificar tudo. O próprio Kevin Feige já falou que vai ser uma grande surpresa a forma como eles vão introduzir os X-Men no UCM. Então provavelmente não teremos nada dos X-Men, a não ser talvez um easter eggzinho ali, só para agradar os fãs. Vilões. Já que estávamos falando de Madripoor, vamos começar por um principal vilão. Logo de cara que eles chegam em Madripoor, que é o Mercador de Poder, o Power Broker, que foi o financiador do soro do super soldado que foi roubado pelos apátridas. E ele, pelo jeito, controla toda aquela máfia lá da região baixa de Madripoor. Madripoor ela é dividida em região alta e região baixa. A região alta seria o pessoal com grana e a região baixa seria o pessoal mais pobre. E lá quem manda é o Power Broker. Também ficando sabendo que o cientista só fabricou 20 ampolas de soro do super soldado depois que ele voltou do blip. Por isso que não tinha soro do super soldado antes, porque ele estava blipado, assim como o Sam. Mas assim que chegou, procurou o Power Broker e conseguiu desenvolver um soro do super soldado até mais eficiente do que o soro do Capitão América. Pelo menos no quesito de que você fica disfarçado, você não fica um cara super musculoso, que totalmente aparente que ele tomou o soro super soldado. Qualquer pessoa
mesmo uma pessoa bem magrinha teria super força tomando o soro do Power Broker. O cientista também fala que conseguiu criar o soro do super soldado quando estava trabalhando para a CIA e usava o sangue de uma cobaia de super soldado. O próprio Sam fala depois que esse super soldado é o Isaiah Bradley, que apareceu no último episódio. Outra possibilidade é a Madame Víbora, que aparece nos quadrinhos, ou Madame Hydra, já que ela é uma das poucas mulheres que a gente conhece da Hydra, que até agora não apareceram, e ela tem como base próprio Madripoor. Então não seria estranho ver que a Marvel está querendo simplificar as coisas e introduzir a Madame Víbora como o próprio Power Broker, e assim está por trás de tudo e passar a ser um dos grandes vilões a partir de agora, não só na série, mas nas outras séries e filmes que a Marvel fizer. Mas quem é o mercador de poder? Aí vamos para algumas possibilidades. Sharon Carter, depois que roubou o escudo do Capitão América, foi expulsa dos Estados Unidos, segundo ela mesma. Sinceramente, acho muito difícil que ela tenha ido justamente para Madripoor. Ou ela foi mandada pelo governo, ou tem outras razões. Talvez uma delas é que ela seja o Power Broker e está usando o Sam e o Buck para recuperar o soro do super soldado roubado pelos apátridas. Ou então ela está trabalhando para o governo disfarçada, que era o trabalho dela já desde lá do Capitão América, fazia aquela vizinha dele, né? E tem o Zemo, né? Talvez o Zemo seja um Power Broker. O fato dele estar preso não impede que ele ainda esteja por baixo dos panos, mantendo tudo que o Power Broker estava fazendo antes, sendo ele mesmo, né? Então, tudo que ele está fazendo agora é para recuperar o soro. Mas a questão é, por que o Zemo, que odeia os super soldados, matou os super soldados lá na Guerra Civil, seria o Power Broker, né? Então talvez ele seja o que tem menos chance de fazê-lo. O interessante é a dinâmica que ele está tendo com Sam e Buck, onde ele nitidamente está deslocado. Você vê isso na ceninha da dança, você vê isso quando os dois mandam ele calar a boca, ele pede desculpa. O personagem ainda não encaixou. Seria muito interessante a dinâmica do trio, mas por enquanto só a dupla está funcionando. O Zemo em si, ele passa a ser um personagem muito interessante na série quando ele vai sendo expandido. Agora a gente vê que ele realmente é um barão, como é nos quadrinhos, o Barão Zemo. Ele é rico, por mais que ele estivesse disfarçado, andando de avião com passagem aérea, se hospedando no hotel com disfarce, no Guerra Civil. Mas é um homem de grandes posses, né? Você vê isso lá no esconderijo dele, principalmente porque ele tem um jatinho particular. E temos o GRC, ou em português CRG, que aparece lá como um comercial, me lembrou um pouco o WandaVision, e está fazendo a questão dos reassentamentos das pessoas blipadas, quer dizer, aquelas pessoas que voltaram depois do estalo do Hulk, que estavam desaparecidas por 5 anos, estão sem casa, sem moradia, sem seguro, sem trabalho, sem nada. E quem é que está trabalhando nisso? É justamente essa organização. Quem é que está por trás disso? E o fato do Capitão América andar num furgão deles chama muita atenção. Então vamos ficar de olho aí, que com certeza tem um potencial de ser um grande vilão. Talvez o Power Broker até esteja trabalhando para eles, ou seja o chefe máximo dessa organização. Vamos ver. E para finalizar, a gente vê lá eles indo novamente para onde o Zemo está indicando, só que o Buck pede para eles irem na frente, que ele precisa fazer alguma coisa. E aí ele pega uma bolinha no chão. Essa bolinha vai levando ele até um beco onde ele encontra uma Dora Milaje. Ou vocês acharam que o Wakanda ia deixar Zemo fugir e não ir atrás dele. Então eles mandaram as Dora Milaje, que servem como espiã. Há a chance do Pantera Negra aparecer na série? Dificilmente, já que o ator morreu. E nem devem tentar substituí-lo de alguma forma, ou botar ele só de uniforme. Quem deve aparecer era aquela moça lá, aquela noiva dele, que aparece no filme Pantera Negra, que trabalhava como espiã, não sei se vocês lembram. E com certeza ela deve fazer uma aparição aí na série mais pra frente.
Por hoje é só. Se ainda não deu o seu like, dê o seu like, se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas análises de Falcão e Soldado Invernal. Toda sexta-feira sai o episódio novo lá no Disney Plus e a gente está sempre lançando um novo vídeo assim que sai um novo episódio de Falcão e o Soldado Invernal.